E a partir de agora, o bate-papo é interessantíssimo. Vamos falar sobre um assunto que é de utilidade pública e, para isso, contamos com a presença de dois grandes profissionais da medicina, Dr. Bruno Heringer, oncologista clínico, e Dr. Felipe Bouré, urologista, que estão aqui ao meu lado. E eu agradeço muito, Dr. Felipe, Dr. Bruno, por estarem aqui nos dando esse privilégio de poder bater um papo, falando de saúde do homem, falando de câncer de próstata, que eu acredito que salvamos muitas vidas com um bate-papo assim de alto nível. Então seja bem-vindo mais um ano, né, doutor Bruno? Sim, obrigado pelo convite de novo, todo ano, né? Obrigado, Felipe, vir aí também, sempre o nosso convite. Essa dupla Obrigado, maravilhosa. eu que agradeço pelo convite. Ano passado estavam aqui também, falamos sobre o Novembro Azul, né? E esse ano, novamente. Eu gostaria de iniciar falando na questão da conscientização, da prevenção. Como é que está, doutor Bruno, esse cenário? Olha, pelo menos, para o meu lado, graças a Deus, cada vez mais os homens estão perdendo aquela sexualização do ato médico do exame e já preocupando com a sua própria saúde. Então, eles têm procurado, sim. É obviamente que o lado do Felipe, que ele é o urologista, sim, é a porta de entrada desse paciente, é muito mais do que eu. Mas a gente acaba percebendo alguns que vêm perdidos e vêm antes no oncologista. Existe isso, né? Não sabe qual profissional Exato. buscar. Não interessa, né? Procura alguém que vai dar, a gente dá fluxo, dá caminho. Importante isso é tem melhorado. atendimento. Precisa ter essa atitude, né, doutor Felipe? Exato. Ter a Doutor atitude Felipe, de buscar. o senhor é urologista. O homem, ele já está quebrando esse preconceito? Já está se preocupando com a sua saúde? Já. A gente vê cada vez mais homens procurando atendimento urológico, né? Homens que até um pouco antes a gente tem a idade para começar a fazer o rastreio do câncer de próstata, alguns se preocupam e começam até um pouco mais precocemente. Olha que maravilha! Então esse trabalho de conscientização dando certo. O homem, ele foi criado para ser forte, para trabalhar, então eu acredito que ele foca muito nisso, gasta a sua energia nisso e acredita que talvez cuidar da sua saúde seja uma fragilização, é mais ou menos por aí, doutor? Alguns vêm talvez com uma fraqueza, né? Sim. Outros têm medo, né? Sim, Tem é verdade. aquele papo do cara mais velho, não, quem procura acha. É isso, eu falei algumas vezes isso. Geralmente os mais velhos, né? As gerações. Os mais velhos. Eles falam, olha, quem procura acha. Mas na realidade, a gente precisa fortalecer essa questão da prevenção, né, doutor? Exato. O importante é porque o princípio do Novembro Azul é porque o câncer de próstata é uma doença silenciosa, né, na maior parte das vezes. Então, quem procura acha, a gente quer achar na fase mais inicial e tratar tendo mais chances de cura, né? Doutor Felipe, nessa questão sobre chances de cura, no caso do câncer de próstata, as chances são grandes, falando em porcentagem? Sim, quando você diagnostica e trata o câncer na fase inicial, as chances de cura chegam a 90%. Olha que maravilha. A gente precisa reforçar essa informação para quebrar esse preconceito, né? Exato. Os homens precisam ter a mesma rotina que as mulheres têm. Sempre ir ao urologista, a mulher sempre vai ao ginecologista, pelo menos uma vez a cada 6 meses. Nós somos criadas assim. Acredito que é essa a questão, né, doutor Bruno? Não só a chance de cura, o efeito colateral, que é o mais temeroso pelos homens, que é a impotência, pelo tratamento, também diminui muito a chance de acontecer se pega numa fase inicial que é facilmente abordável, não precisa fazer uma cirurgia ampla. Então, tudo favorável, não só ao medo da impotência e outros efeitos colaterais do tratamento, mas como a chance de cura, né? Muito fácil que se cura quando o tumor é inicial. Que maravilhoso isso que o senhor falou. Então, essa questão do diagnóstico precoce, ele evita essas sequelas? Sim, facilita as opções de tratamento, simplifica, na verdade, né? Às vezes nem envolve a oncologia clínica, né? Quando tá nem chega até o senhor? Chega comigo. E olha só. A sobrevida é altíssima, né? A chance de cura é muito alta. Doutor Felipe, tem muitos casos, então, que não precisa nem acionar um oncologista clínico? Tem vários casos. A gente tem um arsenal de ferramentas para tratar o câncer de próstata relativamente amplo, né? Desde a cirurgia, a radioterapia, tratamento hormonal, em alguns casos a quimioterapia. E o que a gente vai utilizar para tratar depende muito das características desse tumor. O câncer de próstata é uma doença que pode se apresentar de diversas formas.
Entendi. Né? Então, quando a gente pega esse câncer na fase mais inicial, não sendo um tumor muito agressivo, às vezes a gente consegue fazer uma cirurgia curativa e parar por ali. Né? No caso da cirurgia, eu lembro que da última participação do doutor, nós falamos um pouquinho da cirurgia robótica. Sim. Tivemos inovações, tem novidades em relação à cirurgia robótica? Sim, a cirurgia Muitas? robótica... Evoluiu muito? A cirurgia robótica tem evoluído bastante, né? Tanto tecnologicamente como tecnicamente. Né? Então, cada vez vem se desenvolvendo técnicas para preservar mais as estruturas, né, no entorno da próstata e minimizar esses efeitos colaterais que o Bruno trouxe para a gente. Né? As duas complicações mais temidas do tratamento do câncer de próstata são a impotência sexual e a incontinência urinária. Né? Então, diagnosticando precocemente, tratando precocemente e utilizando, né, ferramentas modernas, a gente consegue tratar e minimizar esses riscos dos efeitos adversos. Existe uma atualização de um ano para cá sobre cirurgia robótica, que já chegou em outro hospital, então já temos 2 hospitais fazendo cirurgia robótica e está chegando o terceiro no Hospital do Câncer, está chegando também cirurgia robótica. Que maravilha! Entendeu? Então é uma tendência que daqui para frente agora a gente vai conseguir deslanchar isso. Não vai depender só de São Paulo, Rio de Janeiro, essas coisas para conseguir acontecer. Como é que reduz o custo, né, doutor, também? Reduz custo porque reduz tempo de internação, complicações, que você também geram custos para poder reverter essas complicações, aumenta a chance de cura, aí evita terapias acessórias à tentativa de cura. É só benefício. Reduz o custo do deslocamento também, né? O paciente não precisa ir lá. Trata perto de casa, fica perto da família durante a recuperação, é muito mais tranquilo. Né? Olha que maravilhoso. Doutor, sobre essa questão das sequelas, diríamos assim, no caso de uma cirurgia, eu tive uma curiosidade. No caso de acontecer uma sequela, uma incontinência urinária, uma impotência, é reversível? Pode ser reversível. Pode ser? Nós temos, a gente se preocupa bastante de ter esses efeitos adversos, mas tem muitas coisas para fazer também para poder tratar. Né? O tratamento da impotência sexual, né? Desde tratamento medicamentoso, até cirurgias para poder melhorar em alguns casos. E a incontinência urinária também, né? Tem a opção de fazer a fisioterapia do assoalho pélvico, que melhora muito a incontinência, né? E nós temos aqui em Mato Grosso também disponível a cirurgia do esfíncter artificial. Né? Em último caso, é uma opção para tratar a incontinência urinária mais grave, né? Mas felizmente é uma complicação que a gente não precisa tratar com muita frequência. Olha, que maravilha, né? Ainda mais fazendo a prevenção, né, doutor? Exato. Aí que reduz mesmo esse risco. Doutor Bruno, eu gosto muito de conversar com o doutor Bruno em relação a essa questão de prevenção e em relação aos exames que é a dupla também, né, que detecta o câncer de próstata, que é o exame de toque e o PSA. Sim. É isso? O de toque e o PSA. São em conjunto. São. É uma dupla que tem que sempre ser mantida depois dos 50 anos de idade para todo mundo, todos os homens, né? Sim. E, eventualmente, isso não é só para diagnóstico precoce e chance de cura, né? Isso já faz parte do exame de estadiamento. Se existe o câncer lá no toque, obviamente já gera a indicação da biópsia, mas você já também consegue fazer um estadiamento de quanto avançado é aquela doença, para você já desencadear uma conversa com a família, de que não pode ser, né? Lembra que a mulher que leva, é a esposa que leva aquele patriarca para poder fazer os exames, com muito desespero, contra gosto dele, mas enfim, quando você já consegue pegar nessa primeiro contato que existe uma gravidade, que precisa ir além, que não pode fugir, não é para deixar daqui a 3 meses, 6 meses, isso é muito importante. Doutor, eu lembro que nas últimas entrevistas com a sua participação sobre esse mesmo tema, que é o Novembro Azul, o doutor falou sobre a sexualização do exame de toque. Sim. Que é algo que, na realidade, não deveria acontecer, porque é um exame, né, médico, então é algo que acaba impedindo que os homens queiram ir fazer essa prevenção e ir fazer o seu exame. Mas pelo que eu entendi, como o doutor Felipe falou aqui, a sexualização tem mais a ver com não fazer, né? Porque daí ele realmente pode ficar impotente. Então, ele deve fazer o seu exame de toque. Tem a sexualização daquele
dogma que vai perder a masculinidade. Sim. Um exame físico é igual. Ele perderia se ele não fizer, né? É igual fazer o exame da barriga, é igual fazer o exame do pescoço, da cavidade oral. É um exame médico. Exatamente, para o médico não tem diferença alguma. Exato. E a próstata tem uma anatomia fantástica, que ela é um órgão interno extremamente difícil de ser acessado de forma cirúrgica, pequeno, dá esse problemão danado no mundo inteiro, mas ele é muito fácil de ser tocado ao exame físico sem abrir uma barriga, sem fazer. Então, assim, o exame físico da próstata é uma coisa que parece que foi Deus que colocou daquele formato para ser fácil. Que perfeição, porque é um órgão que dá um problema de saúde muito grave no mundo inteiro para todos os homens. E é fácil de ser acessível, ele é facilmente acessível no exame físico. E a detecção através desse exame também pode detectar outras patologias, né? Sim, né? Lembrando, também. A hiperplasia prostática benigna, que é o vilão de todo homem com maioridade, nem é um maligno e causa uma qualidade de vida muito ruim. Hiperplasia? Hiperplasia é o aumento benigno da próstata, né? Na verdade, é até mais frequente do que o câncer. Tá? Olha só. O câncer de próstata acomete 1 a cada 9 homens. A hiperplasia é ainda mais comum, né? E apesar de ser uma hiperplasia benigna, né, como é o nome, não quer dizer que ela não cause problemas, né? A hiperplasia benigna, ela causa dificuldade para urinar, né? O paciente precisa de idas frequentes ao banheiro, pode ter sangramento urinário, necessidade de acordar à noite para fazer xixi. Não, e tem um contexto muito mais à frente, que é o comum da gente encontrar o paciente já com insuficiência renal crônica, tendo indicação de entrar em terapia de diálise para o resto da vida. Entrou em diálise, são poucos anos que ele vai passar livre de doenças cardiovasculares, porque o processo acaba levando a doenças como infarto, AVC. Então, assim... Então, é uma doença benigna que causa problemas gravíssimos. É uma evolução, no caso, daí, a insuficiência renal da hiperplasia? Sim, é a obstrução da via final da diurese, né, do ato miccional. Então, fica tudo represado para cima e o rim vai sofrendo, né? Olha só! E é benigno, né? Uma doença benigna que... E o toque retal... E o PSA também ajuda a diferenciar, né? Isso aí já... Na questão da hiperplasia, falei certo? Hiperplasia. A indicação para começar a fazer o exame de toque, o PSA, é com a mesma idade do de próstata? Com a mesma idade. Com a mesma idade. É com a mesma idade. Ou se o paciente passar a apresentar sintomas mais cedo. E acontece? Né? Pode acontecer. Pode acontecer? Pode acontecer. A mesma coisa do câncer de próstata também, né? Existem casos, embora raros, de pessoas, de homens, na faixa dos 40? Sim, até menos? É bem raro ter câncer de próstata com 40 anos ou menos. Nessa idade estaria mais associado a algumas mutações genéticas, né? Que não são tão comuns. Mais frequente é passar a ter o risco de câncer de próstata a partir dos 50 anos, né, ou a partir dos 45 para aqueles que têm histórico familiar. Sim. Né, pais, tios, irmãos, pessoas com ascendência da raça negra, e a gente sabe que a obesidade é um fator muito importante também no câncer de próstata. Para todos os tipos de tumores, a gente tem o cigarro como um grande vilão. Como né? sempre, né? Tabagismo. Tabagismo. Ele no sempre câncer tá de ali. próstata não é um fator de risco, tá? Não é um fator de risco, mas surpreendentemente a obesidade influencia muito, tanto no câncer de próstata como na hiperplasia benigna. E vamos dar aquela paradinha bem rapidinho, mas já fique de olho no trechinho do próximo bloco. Doutor, na questão dos tratamentos, que não são cirúrgicos, temos aí alguma novidade, alguma evolução? A Elga sempre me botando em perguntas difíceis, né? Então, o que a gente tem visto que está saindo em alguns assuntos, alguns papers atuais, é uma vacina de uma pesquisa brasileira. Olha que só! Acabou de ter aprovação no FDA nos Estados Unidos para começar a fazer pesquisa em humanos lá. Aqui já teve pesquisa em humanos, positivo, fase 1, fase 2. Vai entrar um estudo em fase 3. Essas fases são as fases de comprovação científica, né? Estamos de volta com esse bate-papo maravilhoso e muito informativo sobre Novembro Azul. Doutor, na questão dos tratamentos,
que não são cirúrgicos. Temos aí alguma novidade, alguma evolução? A Elga sempre me botando em perguntas difíceis, né? Então, o que a gente tem visto que está saindo em alguns assuntos, alguns papers atuais, é uma vacina de uma pesquisa brasileira. Olha que só. acabou de ter aprovação no FDA nos Estados Unidos para começar a fazer pesquisa em humanos lá. Aqui já teve pesquisa em humanos, positivo, fase 1, fase 2. Vai entrar um estudo em fase 3. Essas fases são as fases de comprovação científica, né? Muito se falou na época do Covid, como olha, está faltando comprovação científica nisso aí. Sim. Vai virar jacaré, aquelas brincadeiras à parte, mas não estavam erradas. O fase 3 da oncologia ele é fundamental para comprovar realmente que está melhorando o câncer, que está diminuindo a mortalidade, está aumentando a sobrevida e a chance de cura. Então, vai começar a fase 3 de uma pesquisa de vacina brasileira. A vacina é um termo meio incorreto para isso. É como se fosse uma terapia. CAR-T-cell, que tanto se falou o ano passado para linfomas e leucemias, é parecido. Você não precisa fazer uma alteração genética tão forte, não é no linfócito do doente que é retirado. Você retira e você apresenta antígenos ao seu linfócito que foram construídos e injetados. Então, a vacina não é tão... não é uma prevenção primária como toda vacina é. Pólio, vacina antirrábica, essas coisas. Não é uma prevenção primária. Você já tem a doença e aí você vai tratar a doença com as suas modalidades e também vai aplicar essa vacina. Pelo que eu vi, em conjunto. Em conjunto, pelo que eu vi dos estudos que foram publicados dessa pesquisa brasileira. E eu acredito que daqui a 3 anos está sendo comercializado isso. Nossa, que maravilha! Vai ser uma novidade, que você perguntou de novidade. Sim, sim, claro. Isso, né? É porque a oncologia, ela é muito acelerada, né? Sim, as constante novidades. evolução. Isso é muito maravilhoso, né? Para nós que estamos aqui sempre cheios de esperança de trazer o câncer, tirando aquela sentença de morte em vários tipos de cânceres que tem hoje. A gente já pode falar assim, doutor? Sim. Que não é uma sentença de morte? Não é para câncer de próstata, ainda Câncer mais, de porque próstata. você pode ter aquele quadro grave que já passa lá com o Felipe, já com metástase, aí o Felipe já vê que está cheio de metástase, espera aí que eu vou te encaminhar para o oncologista clínico, para ele que vai tratar. Esse paciente, não necessariamente, ele vai morrer de câncer, inclusive de próstata. Depende dos fatores que a gente falou, que são o resultado da biópsia, qual é o tipo de câncer de próstata, o valor do PSA, o quanto que está espalhado dentro da próstata, pelo toque retal, pelos exames de imagem que se faz, qual é a expectativa de vida desse paciente, se ele tem outras comorbidades ou não. Então tem uma série de fatores mais importantes. Para o câncer de próstata, não necessariamente ele morre pelo câncer. Então, sem contar os novos remédios, né? Que já estão lançados e eles vêm sendo pesquisados para entrarem cada vez mais cedo no arsenal de tratamento. Então esses remédios eles têm funcionado muito bem. Para o câncer de próstata, gente. Tem que ser bem claro que é para isso. Sim, mas é uma notícia maravilhosa, né? Sim. Doutor, nessa primeira avaliação que o senhor faz, tendo um diagnóstico positivo, às vezes pode ser que você nem venha fazer um tratamento, nem mexa nesse câncer. Existe casos assim? Existem casos assim. O câncer de próstata, como a gente falou, ele não é uma doença com uma apresentação única, é uma doença muito heterogênea. E tem casos que são tumores tão pequenos, de tão baixo grau de malignidade, que nos permite fazer um acompanhamento da doença. Entendi. Né? O paciente que não vai precisar, num primeiro momento, passar por cirurgia, radioterapia, né, quimioterapia. Mas é importante que esse paciente seja acompanhado. Um monitoramento. Monitoramento. Em algum momento da vida pode ser que ele precise fazer o tratamento. A ideia, isso se chama vigilância ativa. A ideia é que fazendo vigilância a gente não perca o segmento desse paciente, mas que caso ele precise fazer o tratamento mais para frente, o benefício é que ele evitou por alguns anos os efeitos colaterais do tratamento. Entendi. Doutor, no último bate-papo, doutor Bruno, o senhor levantou a questão que eu achei muito interessante também, e eu acredito que chama a atenção dos nossos telespectadores, que é a questão da idade cronológica e fisiológica, né? Em muitos casos, você leva o que está lá na letra da lei lá da medicina, que fala de idade.
No caso, Sim. 75 anos, que o doutor falou. A literatura em A literatura, isso. A pesquisa, a triagem, a prevenção primária, enfim, a literatura fala 75 anos em diante não precisa mais ficar fazendo toque retal e PSA. Eu acho isso uma completa bobagem. Nós vivemos uma outra realidade. Mas existe um fundamento disso existir para não acontecer os exageros, né? Aquelas pessoas, aqueles senhores já acamados e as famílias querendo se preocupar com câncer de próstata, e ele já teve 3 acidentes vasculares cerebrais, já teve 2 infartos, ele já está com outros problemas de saúde graves. Não, esse paciente não é para se preocupar com o câncer de próstata, né? Sim, mas os nossos idosos estão diferentes sim, agora, né, doutor? Os nossos idosos fazendo caminhada, fazendo academia, fazendo ciclismo, natação, esses aí não são nem considerados octogenários, né? Não, eles têm uma idade fisiológica de 70 a 65 anos. Então você tem que ir pela idade fisiológica e não pela cronológica. Sim, eu acredito que isso aí vai se acentuar muito daqui para frente, nessas gerações que estão aqui envelhecendo, entrando para a terceira idade agora, né? Existe uma diferença muito grande em relação à saúde dessas pessoas, né? Elas estão inteiras, totalmente dispostas e essa abordagem na questão da prevenção é diferenciada, né? Sim. Precisa continuar fazendo esses exames e fiscalizando se existe alguma doença. É interessante a multidisciplinaridade para o câncer de próstata por causa disso, né? Você vê doenças que são muito graves, iniciais, mas não necessariamente precisam nem de iniciar tratamento. Doenças que são localizadas, mas você precisa urgente de um tratamento. Então, o espectro é mais amplo do que, por exemplo, um câncer de mama. Câncer de mama, a mulher com certeza não estará mais entre nós daqui a 5 anos se não tiver um tratamento. Sim. O câncer de próstata não é assim. Então você tem que ter um acompanhamento de vários profissionais para conseguir estadiar melhor a gravidade daquela doença e tomar as definições. O diagnóstico passa desse tempo de 50 a 75 anos, os casos que são mais cedo para fazer essa rotina, justamente para você conseguir pegar boa parte dos pacientes que iriam falecer daquela doença, né, ou que teriam um problema grave. Então, por isso que existe essa doutrina do tempo para começar e o tempo para terminar, mas não necessariamente é desse jeito. Falando agora de Novembro Azul 2024, como é que estamos em questão das estatísticas? Ainda são crescentes do câncer de próstata, doutor Felipe? Ainda temos, infelizmente, estatísticas alarmantes com relação à mortalidade do câncer de próstata, né? Como é uma doença muito prevalente, a estimativa é de que a cada ano vão surgir 70 mil novos casos de câncer de próstata, né? E a cada 100 mil pessoas, 100 mil homens, 15 vão morrer do câncer de próstata, né? Não é uma estatística tão animadora, tão né? Animadora. Sim. Todo ano isso. Todo ano. Todo ano. E o que na visão do doutor, por que não reduz esses números? Todo ano, geralmente, todo ano a gente está em uma crescente. Tem a ver com a expectativa de vida, ou tem a ver mais com a questão de que os homens não estão fazendo a prevenção, não estão fazendo os exames? Todos esses fatores em conjunto? É o preconceito que ainda existe do homem que ainda se recusa ou atrasa a procura dos exames de saúde, né? É lento ainda, né? É lento, ainda um pouco lento. A população envelhecendo, a gente sabe que com o aumento da idade vai aumentar a incidência do câncer de próstata. Sim. Né? E não temos como fugir dos fatores genéticos, né? Aqueles casos que são realmente vão iniciar já um câncer mais grave com um início abrupto, né? Isso, infelizmente, é algo que a gente não tem como contornar. Temos que fazer a nossa parte, né? No caso das mulheres, incentivarem os pais, os maridos, os filhos a buscarem um profissional, né? Terem essa rotina com um profissional de saúde. E os homens, né? Fazer por eles e por quem você ama, né?
Você precisa Exatamente. também, tem muitas, no caso do pai, a gente sempre coloca como referência, ver que os filhos estão aqui, né, que amam, que quer passar mais tempo, quer que ele viva bem. Eu acho que é a questão do viver bem, né, doutor? Sim, o interessante também de ter o Novembro Azul, de conseguir levar esse patriarca, né, para poder fazer... Todo mundo juntar lá, olha, mundo vamos! junto, é que a hora que a gente pega ele, aí a gente, além de fazer os exames de prevenção do câncer de próstata, que é o motivo para terem conseguido convencê-lo aí, a gente acaba fazendo o resto também. Né? Com certeza, que existem outras doenças, né, que precisam também dessa prevenção e desse tratamento. Arrastar para o urologista, faz o combo já da saúde. Já. Sim, mas a campanha Novembro Azul, como sempre, muito válida e tendo um impacto positivo nessa transformação, doutor? Sim, naquela pergunta dela dos números de incidência e mortalidade, a incidência só aumenta, né? Parece que a gente está enxugando gelo, né? Meu Deus do céu. Sim. Não, mas é porque aumenta-se a consciência, aumenta-se a procura e aí você aumenta o diagnóstico. Mas esses pacientes acabam curando mais. Então a mortalidade, apesar de números absolutos, 70 mil, mas são 15 mil mortes, não sei o que. Calma. Mas também vem aumentando o diagnóstico e a mortalidade não está aumentando igual. É diferente do câncer de pulmão, né? Que aumenta o diagnóstico, aumenta a mortalidade junto, pela dificuldade intrínseca da doença. Mas o câncer de próstata não, aumenta-se o diagnóstico, mas diminui a mortalidade, apesar de números altos. Por que números altos? Porque todo homem vai ter se envelhecer. Né? Todo homem vai ter. São estatísticas que sofrem muitos vieses, né? Exatamente. Entendi. Mas olha, doutor Felipe Bouré, olha, eu fico muito feliz de ter esse privilégio de poder, não venha só uma vez por ano aqui no programa, doutor. Faça igual o doutor Bruno nos dá esse privilégio, sempre vem aqui discutir outros temas, que eu acredito que é um propósito da profissão de vocês também, como médicos, né? Transmitir esse conhecimento que tantos vocês buscaram para que salvar vidas, né, doutor? Eu acredito que resume a isso. Você fazer aí, trazer essa saúde para as pessoas, aumentar a expectativa de vida, esse bem-estar, viver bem. Prolongar a vida. Prolongar a vida, com qualidade perfeito. De vida, dando chance para você viver, ser feliz, corrigir problemas, pedir perdão, é só felicidade. Lembrando, né, que a saúde ela opera em todas as esferas, né, espiritual, mental, emocional e física. Sim. O doutor sempre pontua aqui. Então, doutor, venha mais vezes aqui ao nosso programa, viu? E obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigado, eu agradeço pelo convite. Doutor Bruno, como eu já falei, o doutor Bruno sempre nos dá esse privilégio. Agradeço mais uma vez a sua participação, falando sobre esse tema muito importante e para esse público, né, que é um pouco resistente. Então, vale muito a pena a gente trazer em pauta o Novembro Azul. Sim, o programa podia botar uma foto, uma filmagem rápida de uma cirurgia robótica, né, de próstata. Olha que maravilha! Enquanto a gente está falando. Sim. Para as pessoas verem o quanto que está moderna essa situação agora, o quanto está fácil de se tratar. Olha só, foi uma evolução que realmente vai trazer uma mudança, um impacto muito grande, né, doutor, essa cirurgia robótica? Vai ter impactado bastante no nosso tratamento. Que maravilha. Doutor Felipe, mais uma vez, obrigada. Doutor Bruno, obrigada e até a próxima. Obrigado, a gente agradece o convite. E o nosso programa de hoje fica por aqui. Amanhã nós estamos de volta. Perdeu algo, quer rever o nosso programa? Acesse o QR Code que está aí à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.